Vamos levantar. Será que vocês estão aí? Estão prontos? Estão prontos? Pai, te agradecemos por este encontro, esta noite. Obrigado por este povo, porque querás fazer coisas grandes, gloriosas e nos fazer vasos úteis para si. Oramos, Senhor, que tudo o que queres fazer em toda a vida, faça e se cumpra em nome de Jesus. Faça de nós melhores obreiros, melhores líderes, para que sejamos fortes no caminho do Senhor em nome de Jesus. Unge este povo esta noite, para poderes ver tudo aquilo que queres ver em nós e sejamos capazes de fazer o que queres que a gente faça. E a obra de Deus prospere nas nossas mãos. Obrigado porque sabemos que nos respondeste. Em nome de Jesus oramos. 2 Timóteo capítulo 2, 19. 2 Timóteo 2, 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra e outros para a desonra. De sorte que, se algum crente, se algum cristão, se algum filho de Deus, se algum líder, se alguém se purificar destas coisas, será um vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado, digam-me, para toda a boa obra. Vais encontrar no versículo 21, diz que, de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será um vaso para a honra, santificado e idôneo, preparado para toda boa obra. Se vermos esta palavra, será um vaso. Temos que entender que obreiros cristãos, pregadores cristãos, servos de Deus, são referidos como um vaso. São referidos também como obreiros, como servos de Deus, como vasos. Temos que ser limpos, como vasos. Temos que ser santificados, como vasos. Temos que ser separados, como vasos. Somos escolhidos, vasos escolhidos. Vamos para Atos 9, 15. Veja o que o Senhor diz sobre o vaso. O vaso para o Senhor. O vaso para o Senhor. O vaso para carregar o grande tesouro do céu. A unção que vem do céu. A unção que vem do céu. Levar para as pessoas. Em Atos 9, 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Vaso escolhido para mim, para Deus. O Senhor estava a falar de Saul de Tarsus, que tornou-se o apóstolo Paulo. O Senhor disse que tinha uma tarefa, responsabilidade para ele. Um ministério para ele. E para carregar este ministério, esta tarefa, disse, ele era um vaso escolhido para levar o meu nome, carregar o meu nome, para tomar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Agora entenda, quando o Novo Testamento fala de vaso, fala de um instrumento usado nas mãos de Deus para carregar a palavra, para carregar o evangelho às pessoas adiante. Quando pensas no vaso, pensa algo que contém, algo que é para receber alguma coisa, que tem algo precioso dentro. Quando falamos de servos de Deus e sobre vaso, falamos daquele que tem uma vida, tem uma verdade para declarar, para libertar as almas perdidas. Se o vaso tem água dentro,
tem óleo dentro. E o material, os tesouros dentro. Se o vaso tiver coisas sujas, vai ser contaminado. Vai contaminar aquilo que está. Quer dizer, os vasos corrompidos, os vasos sujos, de almas que não estão totalmente lavadas, limpas, que não estão na posição correta. Se carregaram os tesouros celestiais. E em vez de dar a vida, estas mensagens dadas por esses vasos sujos vão destruir. Em vez de curar e salvar almas, vão impedir almas de se tornarem salvas e ir para o céu. Vasos não limpos não podem trazer honra e glória a Deus. Vamos voltar para 2 Timóteo capítulo 2, 20. Diz que numa grande casa, fala de uma igreja larga, uma família larga, uma igreja com muitos membros, muitos obreiros, muitos líderes, muitos pastores. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata. Nos diz o quê? Diz que aqueles preciosos, aqueles são lavados, aqueles são justos, aqueles que estão vivendo. Mas também de pau e de barro, uns para honra. Aqueles estão limpos, aqueles estão puros, aqueles que permitem a unção de Deus fluir para eles sem a contaminação. Diz são alguns para a honra. Infelizmente existem alguns para a desonra. Vamos para Isaías 64. Isaías 64. 3. Isaías 64. 3. Isaías 64, 3. Povo que me irrita diante da minha face de contínuo. Este povo são um povo que provocavam a ira, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre tijolos. Isto quer dizer o quê? O incenso que não deveriam queimar, os sacrifícios que não deveriam render, é o que eles faziam. 4. Assentando-se junto às sepulturas e passando as noites junto aos lugares secretos, comendo carne de porco e caldo de coisas abominadas nos seus vasos. Isto é que eles tornou não limpos, contaminados, não aceites. 5. Olha, com toda essa contaminação, abominação, versículo 5, o que eles dizem? E dizem, retira-te e não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Veja, mesmo eles sabendo que eram vasos contaminados, eram templos contaminados, diziam aos outros que retira-te, eu sou limpo, retira-te, eu sou justo. E o Senhor diz que lhe provocavam a ira. Diziam aos outros, eu sou melhor do que você, eu sou mais santo do que você. Estes são um fumo no meu nariz, um fogo que arde todo dia. Estamos a ler Isaías 65, versículo 5 agora. Esses são vasos também hipócritas. Isaías 52, 11. 52, 11. Retirai-vos, retirai-vos. Saí daí, não toqueis coisa imunda. Saí do meio dela. Purificai-vos os que levais os vasos do Senhor. Veja isto. Quer que nós apartemos do mal, apartemos da iniquidade, sobre toda forma de injustiça, assim que carregamos os vasos do Senhor. Se nós não nos apartarmos da iniquidade e da injustiça, seremos vasos que não têm nada precioso dentro. Jeremias
22, 28. Jeremias 22, 28. É, pois, este homem, Jeconias, um vil vaso quebrado. Diz, refere a um homem. É, pois, este homem, Jeconias, um vil vaso quebrado. O que isso significa? Jeconias queria que as pessoas prestassem atenção nele como um ídolo, como um outro Deus, um Deus pequeno. Diz, olha o Jeconias, é como um vaso quebrado. A vida dele não é correta. Até está competindo com Deus Todo-Poderoso. Quer adoração, quer atenção. A atenção tem que ser dada a Deus. Ou um vaso que ninguém se agrada. Um vaso que ninguém se agrada. Quando nós somos justos, quando nós somos santos, quando nós somos retos, quando nós somos direitos, quando nós somos transparentes, nos tornamos vaso que ninguém se agrada. Deus não se agrada. Vamos para Oséias capítulo 8. Oséias 8, 8. Vasos de honra e vasos de desonra. Vasos limpos e vasos não limpos realmente. Oséias 8, 8. Israel foi devorada. Agora está entre as nações como um vaso que ninguém tem prazer. Falava de Israel, povo de Deus. Mas este povo misturou-se com o mundo. Misturou-se com o mundo. Associou-se com o mundo. O mundo veio neles e eles também entraram no mundo. Israel foi engolido. Não há diferença. Não há a diferença de caráter entre israelitas. Não pode ver que há alguma coisa diferente, distinguido e único entre o povo de Israel com os outros. Eles pareciam iguais aos outros. O que os outros faziam, eles também faziam. O que eles comiam, outros comiam. Não poderia haver diferença entre Israel e os gentios nunca mais. Foram engolidos. Foram assimilados para o sistema do mundo. Diz que Israel foi devorado. Agora, está entre as nações como um vaso que ninguém tem prazer. Fala para si, fala para mim. E para todos nós estamos aqui. Se é para sermos vasos aonde Deus se alegrará, temos que guardar a diferença com os outros, a separação. Temos que nos guardar debaixo da pureza do sangue do Cordeiro e sermos diferentes das pessoas do mundo. Versículo 3. Israel rejeitou bem o inimigo, persegui-lo-á. Veja, o inimigo não podia tocar Israel antes, porque não vais tocar os meus profetas. Mas agora, eles rejeitaram o caminho certo. Eles rejeitaram a distinção que Deus tinha lhes dado. Eles deixaram a lei de Deus que Deus tinha lhes dado. Veja, Israel rejeitou o que era bem e o inimigo o perseguirá. 12. Escrevi para eles, falou para Israel, falou para o seu povo, falou para... E queria que eles fossem um vaso de honra, fossem um ouro precioso, uma prata preciosa, pessoas que carregam os tesouros do Senhor para as pessoas em sua volta, têm que se tornar diferentes, estarem acima, e nesta posição em cima, de serem levados para o céu. Mas veja o que eles fizeram, no versículo 12. Escrevi para eles as grandezas da minha lei, mas isso era para ele como coisa estranha. As doutrinas da Bíblia tornaram-se estranhas para eles. O padrão de Deus tornou-se estranho para eles. As coisas que o Senhor queria que eles carregassem como tesouro, dons, tornou-se estranho para eles. E o Senhor está dizendo, eles se misturaram com aqueles pagãos, aqueles descrentes. Agora se tornaram vasos em que ele não se agradava. Romanos capítulo 12, 23. Romanos 2, 23. O que nos é dito? Versículo 23. Tu que te glorias na lei,
desonras a Deus pela transgressão da lei. Esses eram vasos que desonravam a Deus. Vasos que Deus não se alegrava. Porque eles quebravam a lei de Deus. Eles se gloriavam por causa da lei. E os outros blasfemavam o nome do Senhor porque não observavam a lei. 24. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre gentios por causa de vós. Os nossos vasos devem ser limpos. O seu vaso será santo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. A forma como Ele quer que nós guardemos nosso corpo, nossos vasos, nossa mente, nosso espírito, nossa personalidade e a nossa vida e o nosso ministério, para que a nossa vida, nosso ministério, a nossa personalidade, tudo que fazemos, traga glória para o Senhor, honra para o Senhor, seremos vasos para a honra. 1 Tessalonicenses 4, 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que vos abstenheis da prostituição. Olha para isto. Que cada um de vós. Quantos de nós? Será que você faz parte de cada um? Faz parte? Quero te ouvir. Faz parte? 4. Que cada um de vós saiba possuir o quê? O seu vaso em santificação e honra. Filhos de Deus, crentes, obreiros, aqueles que dizem o nome de Jesus, diz que tens que saber como guardar o seu vaso, tudo que tem a ver consigo, que carrega este tesouro que vem do céu, o seu coração, a sua alma, o seu espírito, o seu pensamento, o seu corpo, as suas ações, os seus olhos, a sua personalidade. Tens que saber guardar tudo em santificação e honra. Esta noite estamos a ver a mensagem que diz a distinção, ou a distinção. Os vasos apontados são únicos, são distintos, são diferentes, não são como os outros. Não são como qualquer um que você vê na estrada. São únicos e são úteis. Porque Ele nos apontou, porque Ele nos levantou, porque Ele nos treinou, porque Ele nos deu a palavra da reconciliação, mensagem. Ele dá para nós e quer que nós carreguemos para o mundo e a nossa volta. Por isso somos únicos e também honramos a Deus e somos vasos honrados. A mensagem esta noite é a diferença dos vasos de honra de Deus. Ponto número 1. As marcas distintivas e as características distintas. As características distintas dos vasos. Ponto número 2. Os frutos distinguíveis dos vasos. Vasos que não se contradizem. Não vasos no conflito com os outros. Mas aqueles vasos que são submissivos. Não aqueles que submetem-se, que se entregam. Que eles... Se nós somos obedientes assim, então iremos dar frutos. Você dará frutos. Os frutos distinguíveis dos vasos obedientes. Ponto número 3. O favor que Deus declara para os vasos que pode elogiar. Ponto número 1. Qual é o ponto número 1? As figuras distinguíveis dos vasos consagrados. 2 Timóteo 2, 19. Estamos a ver as figuras, ou as imagens, ou as características
desses vasos consagrados para Deus neste ministério que Deus lhes deu. Ou as características, as figuras ou as marcas. Versículo 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus. A conversão. O vaso consagrado tem que ter entrado pela conversão. Ele não pertence ao mundo, pertence ao Senhor. Ele não pertence mais a Satanás, mas pertence ao Senhor. Ele não pertence mesmo à família humana, à família terrena, pertence ao Senhor. Diz que, todavia, o Senhor conhece os que são seus. Primeiro tem que haver conversão. Primeiro tem que haver essa mudança. Se nós devemos ser vasos de honra do lado do Senhor. Mateus 18, 3. Mateus 18, 3. Mateus 18, 3. E diz, em verdade vos digo, se não vos converterdes como fizeres como meninos, está a ver? Pessoas submissivas como crianças, humildes como crianças, a não ser que se convertem, se tornem como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Se alguém não vai entrar no reino dos céus, como é que trará o outro para entrar? E ele mesmo não está lá dentro. Mesmo ele não conhece o caminho de entrar. Primeiro, esta pessoa tem que ser convertida antes de ser um vaso escolhido nas mãos do Senhor. 4. Portanto, aquele que se tornar humilde, como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Vamos voltar. 2 Timóteo 2, 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme tendo este selo. O Senhor conhece que são seus, qualquer que profere o nome de Cristo, a parte de quê? Diga-me. Iniquidade. Qualquer que fala do nome de Cristo. Aquele pequeno convertido, aquele bebê em Cristo, ele, quando ora, fala de Jesus. O ganhador de alma fala de Jesus na oração. Assim que saímos para dar testemunho por Cristo, mencionamos o nome de Cristo. Assim que pregamos no púlpito, pastores, mencionamos o nome de Cristo. Ele diz todo, de jovem até o velho, do mais pequeno, do mais grande, que menciona o nome do Senhor. A parte da iniquidade. É o que ele nos chama para fazer. Temos que nos afastar da iniquidade. Isaías 52, de novo. É um mandamento, é um imperativo, é o que ele quer, é o que ele deseja e é o que ele nos comanda para todos aqueles que usam o nome do Senhor. E estas são as características dos vasos que achegam-se a Deus, consagrados ao Senhor. Isaías 52, 11. Retirai-vos, 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 retirai-vos. Ele diz 2 vezes aqui. Saí daí, saí do mundo, saí da poluição do mundo, saí da sujidade e degradação deste mundo. Não toqueis, nem vai próximo, não deixa que chegue perto de ti, não deixa com que a aparência das coisas deste mundo te toque a sua vida. Não toqueis coisa imunda. Saí do meio dela. Purificai-vos os que levais os vasos do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20. As marcas distintivas ou figuras. Primeiro, são convertidos. 2, apartam-se da iniquidade. 3, são preciosos. Olha 20. Versículo 20. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro. Uns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim que olhamos este versículo, está dividido em 2 partes. Ele diz que há vasos de ouro para a honra, há vasos de prata, alguns para a honra. Mas no outro lado, há aqueles que não são preciosos,
não são essenciais, não são importantes, não carregam a unção do céu e não tocam como algo precioso que vai ministrar. Há vasos de barro, de pau e de barro, uns para honra. Sabe, se és de ver, se é para seres precioso, carregar coisas preciosas, também tens que ser precioso. 1 Coríntios 3, instrumentos preciosos, vasos preciosos. 1 Coríntios 3, 9. Porque nós somos cooperadores de Deus. Será que há um cooperador de Deus? Será que há um cooperador de Deus? Somos cooperadores de Deus. Vós sois a louvura de Deus e edifício de Deus. 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento e o outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, depois digam-me prata, digam-me pedras preciosas. Esses são aqueles para honra. Ouro, prata, pedras preciosas. Veja lá os outros. Madeira, feno, palha. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia o declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará que seja a obra de cada um. 1 Pedro 2. 1 Pedro 2. Para sermos um vaso de honra, vaso escolhido, vasos limpos, vasos puros, vasos preparados, vasos que carregam o apontamento do céu para as pessoas aqui na terra. Aqui é o que tem que acontecer. 1 Pedro 2, 1. Deixando, pois, quantas malícias? O que é que nós fazemos com a malícia? O que é que nós fazemos é aceitar, abraçar, engolir, pensar nisto, agir de acordo com a malícia, nos comportarmos de malícia. O que é que nós fazemos com a malícia? Deixando, pois toda a malícia, todo o engano, fingimento, invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Chegando-vos a ele, pedra viva, isto é permitido, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e, digam, preciosa. É o que o Senhor quer que você seja. Ele é precioso. Se tens que carregar a mensagem dele, ele é precioso. Se tens que carregar um ministério para as pessoas que estão à espera, temos que ser preciosos. 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Olha, 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Veja lá, são distintos. São pessoas diferentes de pessoas do mundo, diferentes das pessoas que vivem no mundo que não têm a salvação. Pessoas do mundo que não sabem da santidade. Aqui nos é dito, nós somos um povo adquirido, um povo peculiar, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos voltar, 2 Timóteo 2. 2 Timóteo 2, versículo 21. Diz que, de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, quer ser um vaso de honra, purifica-se a si mesmo. Ele quer ser avaliado por Senhor, ele purifica-se.
ele quer ser aquele que vai ser usado para um ministério sucessivo, purifica-se a si mesmo. Se o homem se purificar destas coisas, do quê? Purifica-se do quê? Para ser um vaso de honra. 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5. 7. 1 Coríntios 5. 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, caráter velho, comportamento velho, atitudes velhas, hábitos antigos, disposição antiga. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Eu oro que o Senhor vai a limpar a cada um de nós. 2 Timóteo 2, 21. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será um vaso para a honra, santificado. É outra característica. Se tens que ser um vaso distinguível, consagrado para o Senhor, apegado ao Senhor, a limpar-se, 2, santificado. Efésios 5, 25. Efésios 5, 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres. Amém? Fala-se para os maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres. Em algum lugar já há problemas aqui. Maridos, amai vossas mulheres. Esposas, amem vossos maridos. Maravilhoso. 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para fazer o quê? Para santificar. As pessoas dizem que eu sou obreiro. Estás santificado? Estás convertido? Eu sou obreiro. Estás limpado? És obreiro, és precioso. És obreiro, já se deixaste da maldade. Estás santificado? Para santificar, purificando com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, membros gloriosos, ministros gloriosos, gloriosos filhos e filhas. Ele nos fará igreja gloriosa. Filhos, será uma igreja sem mácula. Filhos e filhas sem mácula. Filhos e filhas sem ruga. Mas quando os membros são santificados, quando os obreiros são santificados, quando os líderes são santificados, quando homens e mulheres são santificados, diz que para apresentar a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém? Toda mancha vai sair. A falta de santidade vai sair. A injustiça vai sair. As marcas distintas. 1. Conversão. Apartar-se da iniquidade. 3. São preciosos. 4. 6. São preparados. 2 Timóteo 2, 21. 2 Timóteo 2, 21. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será um vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor. E preparado para toda a boa obra. Preparado para toda boa obra. Seja qual for a área do trabalho que você está envolvido. Estás preparado para fazer boa coisa. Naquela secção, adicionas algo valioso, adicionas algo que pode ser olhado e dizer que vale a pena para a obra do Senhor. Estou preparado. Vamos ver Esdras 7. Esdras 7. É o que o Senhor espera de nós. Não vamos só pular para a obra do Senhor,
Não vamos apenas nos entregar para a obra de Deus e o ministério sem estarmos preparados. Nosso coração tem que estar preparado. A nossa mente tem que estar preparada. A nossa mensagem tem que estar preparada. Tudo que fazemos, existe uma preparação para que sejamos qualificados para o ministério. Esdras 7, 10. Esdras preparou o seu coração. Vamos acima dessas notas que nós escrevemos, acima da doutrina que nós pregamos. Esdras 7:10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir. Não somente dizer, façam o que eu vos digo. Dizer que não pode ser apenas que alguém que diz, conheço doutrina, conheço a palavra do Senhor, estou-vos a dar, não olhe para mim, não olhe para o meu exemplo, para a minha vida. Não pode ser assim. Veja o que Esdras disse. Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir, para ensinar a Israel os seus estatutos, os seus direitos. Eu oro que o Senhor possa preparar a cada um de nós no nome de Jesus. 2 Timóteo capítulo 2, estou lendo versículo 22. A partir de 22, diz que foge também dos desejos da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. E 7. Ele é verdadeiramente limpo. É verdadeiramente limpo. Ele é tão limpo que não existe nem alguma mancha nele. Não existe nem alguma coisinha de iniquidade. Olha a vida dele. Segue a justiça, segue a fé, segue a caridade, segue o amor, segue a paz com os que de um coração puro invocam o nome do Senhor. Isso tudo sai de um coração puro. Antes, ele tinha injustiça, tinha pecado, tinha maldade. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, mas agora ele está limpo. 1 Coríntios 6, 9. Não sabeis vós que os injustos não herdarão o reino dos céus? Não vos enganeis. Não deixa com que um falso pregador te engana, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os efeminados, nem ladrões, nem bebedores. Mas louvamos seja o Senhor, louvado ao Senhor, porque nós somos o quê? Somos lavados. Lavados verdadeiramente. 11. E alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. A pureza tem que ser visível. A limpeza tem que ser prática. As pessoas que te conhecem devem poder identificar, dizer que esta pessoa foi lavada e verdadeiramente lavada. 1 Timóteo 6, 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Um obreiro, um cristão, um crente, aquele que está a caminhar para o céu, não vai permitir a ser engolido pelo amor, pelo laço do amor ao dinheiro, correr isto, por isto, correr isto. 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. 11. Mas tu, homem de Deus, será que estão aqui homens de Deus? Será que estão aqui mulheres de Deus nesta noite? Mas tu, homem de Deus, filho de Deus, mulher de Deus, homem de Deus, foge destas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Milita a boa milícia da fé. Não luta a luta antiga do mau caráter, não.
milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão de muitas testemunhas. Agora vamos para 2 Timóteo, capítulo 2. Estou lendo a primeira parte do versículo 22. Foge também dos desejos da mocidade. Fala para nós. Não fala apenas para os jovens aqui. Diz que esses desejos são peculiares para ti. Assim que cresces, se tornas velho. Vais descobrir que esses desejos ainda estão lá. Podem se tornar problemas. Esses desejos da mocidade que você tinha quando tinha 17 anos, 25 anos, 30, 33 anos. Os desejos da mocidade podem estar lá. O caráter antigo, as tentações antigas, quando você era jovem, podem bater à porta do seu coração. O Senhor diz, foge. 23. Rejeita as questões loucas. Rejeita as questões loucas. Rejeita as questões loucas. Investigações loucas. Evita. Rejeita aquelas curiosidades loucas. E sem instrução, sabendo que produzem contendas. Esta é a vida de um verdadeiro filho de Deus. Abstém-se das coisas que vão lhe puxar de volta para a degradação e a contaminação do mundo. 1 Tessalonicenses 5, 22. Abstende-vos de toda aparência do mal. Tentação. Abstende-vos de toda aparência do mal. Desejo da mocidade, abstende-vos de toda aparência do mal. Qualquer coisa que cheira, parece que vem da cozinha de Satanás, abstende-vos. Alguma coisa que parece que isto vem do domínio de Satanás, abstende-vos. Tudo que cheira parece inferno, parece que traz fogo, parece que traz contaminação, que vai me levar à perdição eterna. Abstende-vos da aparência do mal. O ponto aqui é abstinência. Você vai se abster. 1 Timóteo 6, 20. 6, 20. Ó Timóteo, homem de Deus, mulher de Deus, pastor de Deus, servo de Deus, pregador de Deus. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado. Tendo o horror dos clamores vãos. Então, há coisas que nós temos que evitar. Não o mal, não correr para o mal. Descrença, correr para por exemplo, há descrentes que estão a fazer negócios, estão a vender isto. Há coisas que pode evitar. Você tem uma coisa valiosa. Tens a doutrina de Deus. Tens o evangelho precioso de Deus. Guarda. Tens o ministério de Deus. Guarda. Se o que Deus depositou em ti é precioso e você sabe que Deus te achou digno de guardar a coisa preciosa em ti, no vaso seu, guarda isto. Guarda aquilo que foi te dado. Tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando-a, alguns se desviaram da fé. A graça seja contigo. Eu disse, a graça seja contigo. 2 Timóteo 2, 24. Estamos a ver as figuras distintas dos vasos consagrados. Entenda, você não é apenas um ministro. Durante somente o culto, não. Você está ministrando em todo o tempo. 24 horas por dia, você está a ministrar. Todo dia da semana. Se você é um ministro, se você é um verdadeiro obreiro cristão, mesmo lá na sua casa onde você vive, ainda que você não está a pregar, o homem é o homem de manhã, à tarde e à noite. O homem é homem na segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, sábado, domingo. Assim é o obreiro cristão. Assim é o pastor cristão. Assim é um pregador. Ele é líder em todo o tempo. Daí que tem que demonstrar
este caráter de um verdadeiro ministro de Deus em qualquer lugar onde você se encontra. Veja, 24. E ao servo do Senhor não convém contender. Amém? Não vais lutar lá no local de trabalho. Não vais lutar na estrada. Não vais lutar na paragem. Não vais lutar na igreja. Não vais lutar na família. Não vais demonstrar zanga, malícia e todas essas coisas malignas. Nunca. Se és um realmente servo do Senhor, de manhã, à tarde, à noite, em casa, na igreja, em qualquer lugar com quem você se encontrar, não importa o tipo de provocação. A Bíblia nos diz, o servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para quantas pessoas? Ser manso para quantas pessoas? Se estás aí, me responda. Ser manso para quantas pessoas? Apto para ensinar, sofredor. Essas são características da gentileza e da paciência. Tiago, capítulo 3. Tiago 3, 17. 3:17. Mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente pura, depois pacífica. Palavra seguinte qual é? Moderada. Sabe, as pessoas dizem que são sábios, mas a sabedoria deles tira a moderação ou a mansidão. A sabedoria que acham que tem tira a obediência da palavra de Deus. A sabedoria que dizem que tem tira-lhes de serem vasos de honra. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto de justiça semeia-se na paz para que os que exercitam a paz. Amém. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 14. 5, 14. Regozijai-vos também, irmãos, que admoestai os desordeiros, consolai os de pouco ânimo, sustentai os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê ao trem mal por mal. Me fez mal, vou devolver, vou pagar com a mesma moeda. Diz, vede que ninguém dê ao trem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com tudo. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus com Cristo Jesus para convosco. Não extingueis o Espírito. Capital, Espírito é. Não extingueis o Espírito. O Espírito com unção. Não extingueis o Espírito. O Espírito da oração. Não extingueis o Espírito. O Espírito da intercessão. Não extingueis o Espírito. O Espírito da reconciliação. Não extingueis o Espírito. Não desprezais as profecias. Examinai tudo, retendo bem. Abstende-vos de quê? Toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma, corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ele fará isto. 2 Timóteo capítulo 2, 25. Ainda continua falando das figuras ou das características dos vasos. No capítulo 2, 25. Instruindo com mansidão os que resistem. Instruindo com mansidão os que resistem. Há pessoas que opõem a própria salvação deles.
instrua com mansidão, não luta com eles. Você quer salvar alguém, queres levar um martelo, bater, não faz isto. Instruindo com mansidão os que resistem à sua santificação. Impedem a sua santificação, instruindo com mansidão os que resistem ao seu progresso. Você é gentil com eles. Essas são características das figuras de um verdadeiro servo de Deus, que é consagrado vaso. Há descrentes, há apostatados, que o que eles fazem é para impedir a palavra de salvação que vem para eles, e a palavra de santificação que vem para eles, e a palavra da vida eterna. Eles não entendem que estão-se a impedir de ir para o céu. E você já entende. Por isso você é que entende. Vai lhes falar com eles com mansidão. Aqueles que se resistem a ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. O ponto aqui é, você é ensinável, é restaurável. Ensinável e restaurável, bem como manso. És manso, também és instrutivo. 26. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em quem a vontade dele estão presos. Quais são as figuras distintas aqui dos vasos consagrados? 1. Conversão. 2. Afastam-se da iniquidade. 3. São preciosos. 4. São limpados ou purificados. 5. São santificados. 6. Estão preparados para toda boa obra. 7. São verdadeiramente lavados. 7. Abstêm-se de aparência do mal. 9. Gentis e mansos, pacientes. 10. São mansos e gentis. 11. São ensináveis e restauráveis. Isso significa o quê? Eles permitem que sejam restaurados. Há pessoas que desviam-se e fecham a porta da restauração. Não podem ser restauráveis. Fecham a porta contra alguém que vai vir lhes ajudar para restaurar. Mas a característica de um verdadeiro filho de Deus, ainda que tenha feito algo errado, ele aceita o ensino e aceita ser restaurado. 10. Fiel e cometido. Fiel e cometido. 2 Timóteo 2. 2 Timóteo 2. 2. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confio a homens fiéis. Homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Esta é a característica do verdadeiro filho de Deus, do ministro de Evangelho de Deus. Fiel. 3. Sofre, pois, comigo as aflições. Há de haver um desafio no ministério que há de vir. Dificuldades há de vir quando está a trabalhar para Deus. Sofre, pois, comigo, como bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida. Se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Eu oro que você será consagrado, cometido, precioso, limpo, qualificado, vaso, em nome de Jesus. Ponto número 2. Os frutos distinguidos dos vasos. Vamos para Jeremias 18. Jeremias 18. 1. 18, 1. Em inglês tem uma palavra que diz, o significado é que a palavra de Deus está lá e tu não podes mudar. E outros podem agir de qualquer forma, mas você será um vaso que tem uma palavra que quer dizer comply. Quer dizer que coopera. Você não contradiz ao ministro de forma agressiva, de forma a palavra. Você ouve. É um vaso que ouve e conforma-se. A palavra certa é conformar-se. Isto quer dizer submisso. Quer dizer, facilmente você relaciona. É uma pessoa fácil de ser dirigido.
ser conformado. Você respeita a palavra do Senhor, você aceita a palavra do Senhor. E você sabe que este é o caminho que tem que se andar nele. E você se conforma e é obediente. Você consente a palavra do Senhor. Quando você conforma-se, você consente. Você diz que sim, eu sei. Esta é a palavra de Deus. Sim, eu sei. Este é o que Deus requer. Você concorda. Se você conforma-se, você concorda. Não é daquele que diz que isto eu não aceito, isto eu não recebo, isto aqui não aceito, eu li isto, mas eu não quero isto na minha vida. Você não é assim. Se você conforma-se, um vaso conformado é um vaso que concorda e também submete-se à palavra do Senhor. É uma pessoa que submete-se. Não queres moldar a palavra de Deus, não queres trocar a palavra de Deus, você submete-se e você une-se com o povo de Deus. Isto significa ser conformado. Servo de Deus conformados no reino, vaso de Deus conformados no reino. Jeremias capítulo 18, estou lendo 1. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E descia à casa do oleiro. Ele mesmo conformava-se. Ele mesmo era ensinável. Ele mesmo concordava. Imediatamente o Senhor lhe disse, ele foi. E descia à casa do oleiro. E eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. 4. Como o vaso. Estamos a falar de quê? Um vaso que se conforma. Um vaso que concorda. Um vaso remendável. Uma pessoa que é submissa ao Senhor. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Assim, você não julga aquele que faz o vaso, o oleiro. Você não busca outra coisa para o oleiro. Porque ele diz, oleiro, não fez assim, não fez assim. Concordava. Esse tipo de vaso que ele quer que sejamos, que ele vai nos fazer a moda como ele quer. Atos dos Apóstolos 9. Atos 9, 15. Disse, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim o vaso escolhido. Sabe? Quando Deus escolhe alguém, não quer para competir com ele. Não quer que alguém que toda hora vai corrigir ao Deus Todo-Poderoso. Ele é o vaso escolhido. Se é um vaso escolhido, ele tem que ser o vaso que se conforma. Ele é o vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Veja a resposta de Paulo. Como resultado de ser um vaso escolhido, um vaso que aceita que o oleiro trabalhe nele. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, 4. Mas como fomos aprovados de Deus, ele diz que fomos permitidos por Deus, fomos favorecidos por Deus. Só Deus nos trouxe a isto, nós não obramos nada por isto, não pagamos nada por isto, permitimos com que Deus nos aprovasse, para que o Evangelho nos fosse confiado. Assim falamos, não como para agradar aos homens, mas Deus que prova os nossos corações. Este é um vaso que se conforma, que diz, Deus me escolheu, Deus já me colocou aqui, eu quero ser fiel a Ele para agradar ao Senhor. Capítulo 1 Tessalonicenses 4, 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus. Recebeste de nós, de que maneira convém andar. Teu pensamento tem que estar assim. Considera isto. Como é que eu vou fazer este trabalho para agradar a Deus? Este ministério, como farei para agradar a Deus?
esta área, como vou fazer para agradar a Deus? Como farei a obra que Ele entregou nas minhas mãos para lhe agradar? Assim andai para que abundeis cada vez mais. Eu oro que irás abundar cada vez mais em nome de Jesus. Quando eu estava a explicar esta palavra, oleiro, conformar-se, o oleiro é obediente e confirma-se. Não ser difícil para ser controlado, para ser dirigido. Vamos para Romanos 6,19. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentais os vossos membros para servirem à imundícia no passado, a maldade para a maldade no passado, assim apresentai agora os vossos membros para servirem voluntariamente. Alegria, sem reclamações. Apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Se fizermos assim, o nosso ministério vai ter frutos. Se nós submetermos ao Senhor tudo que Ele cometeu nas nossas mãos, aí daremos frutos. Salmos 85, 11. 85, 11. A verdade brotará da terra, e a justiça olhará desde os céus. Também o Senhor dará o bem, e a nossa terra dará o quê? O seu fruto. A nossa terra dará o seu fruto. A justiça irá diante dele, e ele nos fará andar no caminho aberto pelos seus passos. Salmo 107, 107. Quando nos submetemos ao Senhor, quando nos conformamos, quando somos obedientes, quando somos submissivos, quando somos ensináveis, quando somos facilmente conduzíveis, o nosso ministério também irá dar frutos. Salmo 107, 32. Exaltem-no na congregação do povo. Vais ministrar na congregação. Exalta ao Senhor no meio do povo. Esqueça de si mesmo. Esqueça, seja aquilo que for. Pensa no Senhor. E diz, exalte-no na congregação do povo. E glorifique-no na Assembleia dos Santos. 36. E faz habitar ali os famintos que edificam cidade para sua residência. E semeiam campos e plantam vinhas que produzem fruto abundante. Quando você orar ao Senhor, o seu ministério, quando você orar ao Senhor no seu ministério, naquilo que Ele colocou nas suas mãos, Ele diz que produzirão frutos. O seu ministério vai dar frutos. Ezequiel 34. 26, 27. 34, 26, 27. E elas e os lugares ao redor do meu outeiro eu porei por bênção. E farei descer a chuva a seu tempo. Chuvas de bênção serão. E as árvores do campo darão o seu fruto. E quando nos submetemos ao Senhor, nos rendemos ao Senhor, então, e a terra dará a sua novidade. Estarão seguros na sua terra. A obra de Deus vai acrescentar-se na sua vida. Saberão que eu sou o Senhor quando eu quebrar as varas do seu jugo. O seu jugo está sendo quebrado. E as livrar da mão dos que se serviam delas. 36 agora. Ezequiel 36, 8. Mas nós, o monte de Israel, vós produzireis os vossos ramos, e dareis o vosso fruto para o meu povo Israel.
porque estão prestes a vir. Porque eis que eu estou convosco. E eu me voltarei para vós, e sereis lavrados e semeados. E multiplicarei homens sobre vós. Toda a casa de Israel, toda ela. E as cidades serão habitadas. E os lugares devastados serão edificados. E multiplicarei homens e animais sobre vós. E eles se multiplicarão e frutificarão. E vos farei habitar como dantes. E farei vosso estado melhor do que os vossos princípios. E sabereis que eu sou o Senhor. Viram? Quando nós nos entregamos ao Senhor, isto é o que Ele vai fazer. Você se entrega ao Senhor e você dará muito fruto. Haverá um crescimento na obra das suas mãos. Um crescimento no seu ministério. Jeremias 17. Jeremias 17, 7. Abençoado é o homem que confia no Senhor, cujo a sua esperança está no Senhor. Porque será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Você não parará de dar frutos. Continuarás dando frutos em nome de Jesus. Joel capítulo 2. 22. Joel 2, 22. Não tem mais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a vide e a figueira darão a sua força. Veja aqui, estamos a falar da frutibilidade, quando trabalhamos para o Senhor, nos submetemos ao Senhor, e Ele nos favorece com frutos distinguíveis. 23. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador da justiça, e fará descer a chuva a temporar, e a saródia no primeiro mês, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo, e restribuir-vos-ei anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a lacusta, o pulgão e a arruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente, e ficareis satisfeitos. E louvarão o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais. E o meu povo nunca será envergonhado para sempre. E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. Não ouvi amém aqui. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Você dará frutos. Frutos para o reino, frutos para o ministério, frutos da conversão, frutos de convertidos que vão permanecer em nome de Jesus. Ponto número 3, o favor determinante para os vasos encomendados, isto é, vasos que podem ser apreciados pelo Senhor, que Deus pode elogiar, que dão honra ao Senhor. Esses vasos têm favor que foi determinado para eles, foram destinados para terem o favor divino. Vamos voltar, 2 Timóteo capítulo 2, 19. 2 Timóteo 2, a partir de 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, faça o quê? Faça o quê?
a parte da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. Você será para honra. Sorte que se alguém se purificar destas coisas, se uma mulher se purificar dessas coisas, se um pastor, se um líder se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Qual é a recompensa? Qual é o favor que Deus vai mostrar? Malaquias capítulo 3. Malaquias 3, 16. Malaquias 3, 16. Então, aqueles que temem ao Senhor, será que existem pessoas que temem ao Senhor? Então, aqueles que temem ao Senhor, o que fazem? Falam cada um ao seu companheiro. Levantam-se um ao outro. Desafiam-se um ao outro. Carregam-se um ao outro. E o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem que poupa seu filho que o serve. Quando o problema vier, Deus vai te poupar. Há uma calamidade que está a matar pessoas, Deus vai te poupar. Este é um favor que foi destinado para esses vasos de Senhor. 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Atos 18, 9. Aqui o Senhor dá certeza ao apóstolo Paulo. Porque estás servindo ao Senhor, tem que haver uma certeza que vem ao seu caminho. A segurança. 9. Disse o Senhor em visão a Paulo. Pela uma visão. Não temas, mas fala. E não te calas. Não tenhas medo. Alguém com medo? Tenho medo de pregar. Tenho medo de ministrar. Tenho medo de sair e evangelizar. Tenho medo de bater portas das pessoas. Não terás medo. 10. Olha para 10. Olha para 10 agora. Porque eu sou contigo. O capitão da sua salvação está contigo. O vencedor está contigo. Aquele que venceu qualquer desafio que vem do diabo, este vencedor está contigo. Ele nunca te deixará. Porque eu sou contigo. E ninguém lançará mão de ti para te fazer mal. Eu perdi o vosso amém. Ninguém vai lançar mão sobre ti. Tudo que Deus te deu permanecerá e ninguém tocará em nome de Jesus. No seu destino não haverá problema. Nos seus anos, enquanto estás na terra, não haverá problema. Nada encurtará a sua vida. São pessoas que abandonam a obra do Senhor, que se escondem. As pessoas que dizem que eu quero cuidar de mim mesmo e abandonam a obra do Senhor. Porém, as pessoas que vão adiante, vão em frente e dizem eu vou servir ao Senhor, Deus vai poupar as vossas vidas em nome de Jesus. Ele diz, porque eu sou contigo e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Nesta cidade Deus tem muita gente. Vai usar a ti, vai usar a mim para lhes trazer para o reino em nome de Jesus. Ele ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Vamos lá ver capítulo 26, 17. 26, vamos lá ver 17. Veja lá as promessas que Deus nos dá. 26, 17. Livrando-te deste povo, Ele vai te livrar no meio deles, e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos, e das trevas os converteres à luz,
e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e um lugar entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Não serás desobediente em nome de Jesus. Veja lá algo muito importante, olha para isto, capítulo 27, 26, versículo 23, 27, 23, Atos 27, 23. Tens que sublinhar alguma coisa, vou te mostrar quando chegamos lá, 27, 23, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas. Quem? Quem não tinha que temer? Eu pensei que iriam mencionar os vossos nomes. Dizendo, Paulo, não temas. Importa que sejas apresentado a César. E és que Deus te deu, eu quero que marques isto. Deus te deu todos quantos navegam contigo. Sabe? Só porque você vai ser poupado, vai ser preservado, as pessoas que estiverem onde você estiver serão também protegidos. Pessoas na sua casa serão protegidos. Aqueles que estão a trabalhar debaixo onde você trabalha serão protegidos. Então, não temas, Paulo. Qual é o nome? Não temas quem? Não temas? Importa que seja apresentado a César. E és que Deus te deu. Quantos deles? Todos. Quantos navegam contigo? Portanto, ó varões, tende bom ânimo. Porque creio em Deus. Que há de acontecer assim, como a mim me foi dito. Amém. Salmo 105. 13. 105, 13. Quando andavam de nação a nação, de um reino para o outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse. Ele não vai permitir ninguém para te oprimir. E por amor dele, repreendeu reis, dizendo, não toqueis meus ungidos. Será que existe um ungido do Senhor aqui? Vocês têm vergonha, nem podem levantar as vossas mãos. Eu talvez até dizer que Satanás há de ver minha mão depois de alguma coisa. O Senhor diz que você é ungido do Senhor. E não há nenhum mal que vai te tocar. E não maltrateis os meus profetas. Não maltrateis os meus profetas. Lembra, estamos a falar de vasos. Estamos a falar de quê? De quê? Vasos limpos. Vasos consagrados, vasos conformados, vasos encomendados pelo Senhor. Deixa-te mostrar alguma coisa. Tens que ver alguma coisa. Daniel 5. Daniel 5. Vamos lá ver versículo 1. Vasos do Senhor. Qualquer um que querer brincar com a sua vida, esse vai ser julgado. Daniel 5. O rei Belsazar deu um grande banquete e 1000 dos seus grandes bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que, digam-me, Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém para que bebessem por eles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então, ele foi muito longe, levou os vasos da casa do Senhor, agora estava a beber vinho usando esses vasos. Estava a contaminar esses vasos. Olha assim, na mesma hora, Deus não vai gastar tempo. Eu sou um vaso. Eu disse, eu sou um vaso. Eu sou um vaso escolhido. Sou um vaso convertido. Eu sou um vaso limpo. Eu sou um vaso apontado. Se alguém tentar te contaminar, tentar te destruir, na mesma hora, apareceram os dedos de mãos do homem e escreviam defronte do castiçal da estucada
parede do palácio real e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei. Ele tocou, contaminou o vaso na casa do Senhor e o semblante dele tornou-se um problema. E os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um ao outro. Vocês conhecem a história. Vamos lá ao versículo 22. E tu, seu filho, Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os vasos da casa dele perante ti, e tu, e os teus grandes, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebeste vinho por eles. Além disto, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, nem ouvem, nem sabem mas Deus em cuja mão estão a tua vida e todos os teus caminhos, e não lhe glorificaste. Então, dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu-se esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu. Mené, Mené, Tekel, Ufarsin. Esta é a interpretação daquilo. Mené, contou Deus o reino e acabou. Qualquer um que tocar aquele vaso, estou a falar desses vasos que estão em frente de mim. Qualquer um que tocar, contaminar, o seu reino acabou. 27. Tekel. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Perez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Versículo 30. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Ele não te tocará. Eles não te tocarão. Zacarias, capítulo 8. Zacarias capítulo 8. 5. Zacarias 8. Desculpa, é capítulo 2, 5. E eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor. E eu mesmo serei no meio dela um fogo em redor. E eu mesmo serei no meio dela a sua glória. 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, depois da glória, Ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca a menina do seu olho. Leia comigo agora. Aquele que tocar em mim, toca a menina do seu olho. Diga, aquele que te tocar, toca a menina do olho de Deus. Não há nenhum mal que te tocará. Não há nenhum mal em sua frente. Leia este vaso ser consagrado. Deixa o vaso ser encomendado. Seja o vaso entregue completamente. Vai, trabalha para Deus. E o trabalho de Deus na sua mão irá prosperar. A sua vida dará fruto. A sua família dará fruto. O seu ministério dará fruto. Aquela igreja local lá e a igreja central dará fruto. Tudo de bom que você deseja, Deus cumprirá. Não há nenhuma olho maligno que vai te localizar. Não há nenhuma mão que te tocará. Aquele que tocar a ti, toca a menina do olho de Deus. Há um muro de fogo em seu redor. Onde quer que fores, não há maldade que vai penetrar em ti. De dia e de noite te guardará. De dia te guardará. Eu te verei de novo. Terás um testemunho na sua boca. Estou falando para quem? Onde você está? Por que não te levantas e diga, Senhor, Senhor, eu sei que esta minha vida está preservada. Senhor, eu sei, eu sou um vaso consagrado. Senhor, eu sei
Sou vaso conformado. Senhor, eu sei que as suas bênçãos multiplicarão na minha vida, no ministério. Ora e fala com o Senhor.